Eu fiz um story, porque meu filho tava todo, ele é alérgico, tava todo machucado de picada de mosquito. Aí ele coça, aí vira logo uma ferida, uma coisa horrível. Uma empresa, Innisfly Brasil, entrou em contato e falaram: a gente tem a solução dos seus problemas, Antônia. Carba Pente 10, a tinta inseticida que é sucesso em vários países, porque tem alta eficácia contra insetos transmissores de doenças, inclusive o mosquito da dengue. Aplique e vacine sua casa. Eu tô maravilhada. Meus amores, a minha convidada de hoje, ela tem 50 anos, ela é gaúcha, empresária, escritora, vegana. Ela me pediu, diz que eu sou vegana. Vegana. Ela é uma das maiores entendedoras de São Jorge. Inclusive, para quem não sabe, ela foi uma das consultoras. Na verdade, ela foi consultora e uma das idealizadoras da novela Salve Jorge, que foi um grande sucesso na TV Globo, escrita por Glória Pérez. E vamos conversar agora com Malga de Paula. Para quem não sabe ainda quem é a Malga de Paula, é a viúva do Chico Anísio. A justiça anulou o testamento do Chico Anísio e vamos agora falar sobre esse assunto tão polêmico e que já fazem 8 anos, pasmem, hoje, dia 23, é aniversário de morte do Chico Anísio. Faz 8 anos que o Chico nos deixou, faz 8 anos que o Brasil perdeu esse gênio do humor, grande Chico Anísio. Malga, meu amor, obrigada, viu? Obrigada por você estar aqui, Malga. Eu sei que a imprensa inteira está atrás de você, jornais, TVs, portais, e você escolheu vir falar comigo. Então eu te agradeço imensamente o carinho e a confiança, tá? Olha, eu escolhi você porque você tem muita credibilidade para mim e no Brasil. E também, Antônia, porque acho que a gente tem uma sintonia, porque você me entende. Você mais entende do que ninguém. Mais do que ninguém. Você pode acreditar nisso. Você pode acreditar. E também ainda temos em comum os mesmos advogados, né? Ah, sim. A mesma bancada. A mesma bancada. Gente, durante esses 8 anos, a Malga nunca conversou com ninguém. 8 anos de falecimento do Chico, a justiça anula o testamento. Por quê, Malga? O que deu errado? Muito bem. Eu acho que há 2 coisas que deram errado já quando o Chico estava vivo. Primeiro, que ele não ouviu o conselho que os amigos davam e que eu, inclusive, dava para trocar de advogado. Porque ninguém confiava nesse advogado, mas o Chico continuava confiando. Segundo, o Chico escolheu exatamente este advogado para ser o testamenteiro dele. Este senhor fez um testamento, Antônia, que é uma coisa absurda. Um estudante de direito do primeiro semestre faria um testamento melhor, mais bem feito. Ele fez esse testamento cheio de erros. Ele não orientou em nada o Chico. Esse testamento, só para começar, deixou um filho fora da partilha. Tá? O Lug. Deixou o Lug fora da partilha. Ok. Digamos que o Chico tivesse tomado essa decisão, porque eu posso pensar que isso foi coisa do advogado. Mas eu inclusive, Malga, eu achei que pudesse. Eu achei que a gente pudesse dar para quem a gente quer o dinheiro da gente. Em vida. Você pode deserdar alguém. Entendi. Entendeu? Você pode não dar nada enquanto... Ele não deserdou. Ele não incluiu no testamento. Ele não incluiu no testamento. Eu ouvia boatos, que eu acredito que não era só boatos, de que a relação, você me corrige se eu estiver errado, de que a relação do Lug com o Chico era péssima. Isso procede? Não sei se eu posso dizer péssima, mas era complicada. Era muito complicada, porque eu fiquei casada com o Chico durante 14 anos. Uma vida. E nesse período, teve assim umas 5, 6, 7 vezes que o Lug desaparecia. Ele implicava com alguma coisa
que o pai tinha feito, ou que algum irmão tivesse feito, e aí ele desaparecia, não falava com ninguém. Vi matérias a respeito de que ele não foi nem no velório. Não, ele não veio. Os irmãos ficaram muito chateados com isso, porque chamavam ele para vir, que o pai estava morrendo. Ele não veio, porque ele dizia que o pai dele já tinha morrido há muito tempo. Quando o pai morreu, todo mundo chamando ele para vir, os irmãos chamando para vir, todo mundo chamando, ele não veio. Na cremação do pai dele, ele não apareceu. Na missa de 7º dia, ele não veio. E na missa de 1 mês, ele ficou furioso com a minha secretária, porque ela mandou um convite para ele. Então isso me leva a crer que o Chico sabia muito bem o que estava fazendo, né? Eu acho assim, olha, Antônia, ele, apesar desse relacionamento complicado, ele amava o Lug. Ele amava. E ele achava que o Lug era o filho mais talentoso que ele tinha. Olha. E aí, o que eu acho que aconteceu é o seguinte... Gente, para quem não... O Chico teve muitos filhos, né? São 7, Malga? 7 e um do coração. E um adotivo. O Lug era o seu boneco, né? Porque aí quando fala do seu boneco, aí a grande massa sabe quem é. Então, o que eu acho? O Chico, ele ficou doente tantas vezes, e ele voltava para casa. E ele ficava doente tantas vezes e voltava para casa. Eu acho que ele pensava, assim como eu pensava, que ele era imortal. A sensação que eu tinha, o Chico vai para o hospital, tá doente, mas ele vai voltar para casa. Eles acham que são imortais. E aí, o que acontece? Eu acho que num momento de impulsividade dele, ele estava brabo com o Lug, por alguma razão, ele chama o tal do testamenteiro incompetente e manda tirar o filho do testamento. O outro incompetente lá vai e tira o filho do testamento. Eu tenho certeza, Antônia, que se o Chico tivesse vivido mais, porque depois desse testamento, 3 meses depois, o Chico caiu em CTI e veio a falecer. Eu tenho certeza, Antônia, que se ele tivesse vivido mais 1 ano, ele teria mudado. Quando eu abri o testamento, porque fui eu que abri o testamento, eu distribuí uma cópia para cada herdeiro. Foi distribuída uma cópia para cada herdeiro e lá a gente de cara percebeu que o Lug não estava ali entre os herdeiros. E aí eu já fiquei preocupada. Eu já vi que tinha, mas eu não sabia que era ilegal, que não podia, essa história toda. Eu já fiquei preocupada. E aí, muito engraçado também, porque tu vê como que é o ser humano. O Lug sumiu enquanto o Chico estava doente, ele desapareceu, ele não veio na hora, mas quando ele soube que ele não estava no testamento, ele apareceu rapidinho. Então, assim, não que ele não tivesse direito, não, sabe? Mas assim... Mas na hora quando viu que não estava no testamento, apareceu. Apareceu. Malga, eu soube que o Chico deixou os bens materiais para você e o patrimônio intelectual para os filhos. Isso procede? Procede. Ele deixou toda a obra que ele tinha feito depois da Globo, né? Depois do trabalho da Globo, tudo que ele fez, ele deixou para os filhos. Esse patrimônio intelectual que ele deixou para os filhos, você falaria valor? Você sabe? Não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia de quanto realmente vale, porque nós estamos pedindo, eu estou pedindo com os meus últimos advogados, né, com o Sanseverino, eu estou pedindo para ele, para o juiz já há muito tempo, para eles indicarem um perito para avaliar essa obra, entendeu? Porque ninguém tem noção de quanto custa. Eu tenho uma noção, porque alguém uma vez ofereceu determinado valor por esse patrimônio. Alguém não, porque eu vou dar nomes, posso? Eu estudo meu convidado, Malga. E eu soube de fonte seguríssima, me garantiu que o Silvio Santos, em pessoa, o próprio Silvio Santos, não pediu secretário, não pediu ninguém para ligar. Ligou diretamente para você e ofereceu 70 milhões por essa obra. Isso procede? Por esse patrimônio intelectual? Procede. E você? Não vendeu por quê? Não é meu. Tá, mas não chamou os filhos para dizer o Silvio Santos quer comprar? Antônia, desde que o Chico morreu, eu nunca mais consegui falar com os filhos. Esse patrimônio intelectual tá onde? Tá no apartamento? Não, Antônia, esse patrimônio intelectual, porque era assim, ó, o Chico tinha tudo digitalizado, mas o Chico tinha medo dessas coisas digitalizadas, porque ele achava que ele podia perder. Então ele imprimia muita coisa.
Ele imprimia. Ele tinha, assim, dezenas e dezenas e dezenas de cadernos impressos de roteiros de cinema, roteiros americanos, roteiros brasileiros. Ele tinha programas de televisão, ideias incríveis que as pessoas não fazem ideia. Eu imagino. Se ele tivesse um canal hoje na internet, ia ser uma loucura. Eu imagino, Aí ele tinha tudo isso impresso e isso ocupava um monte de espaço no apartamento. Quando eu fui sair do apartamento, que eu precisei sair do apartamento, eu entreguei esse patrimônio impresso. Porque te nomearam inventariante, certo? Sim, eu era inventariante. E eu peguei e entreguei para eles, claro que está tudo assinado, que eles receberam, entreguei para eles de acordo com o testamento. Eu entreguei para eles de acordo com o desejo do Chico, que estava escrito lá. E como que ele dividiu? O desejo dele no testamento estava como? Tipo, Mais ou menos assim. X, tal coisa? Mais ou menos assim. Tudo que é de cinema é pro Niso Neto. Olha. Tudo que é de televisão é pro Bruno. Tudo que é... Nem vou falar mais sobre as outras coisas, mas assim, cada coisa é para um filho. Sim. E daí, o que eu peguei? Eu peguei tudo que tinha lá de televisão, entreguei pro Bruno. Tudo que tinha de cinema, eu entreguei pro Niso. O Chico deixou pro Cícero, o filho dele, tudo que tivesse no escritório pro filho dele levar para ele. Eu daria um valor absurdo para ter o escritório do Chico. Obra de arte. Não, o escritório, as coisas que ele usava, Sim. o computador dele, as coisas dele, as coisas que tinha na gaveta, que era de um valor imenso, Sim. as coisinhas dele. Eu ia ficar numa honra. E aí, assim... Falando em obra Mas de o arte. meu pai deixou só isso pra mim. Mas esse computador vale R$1.000. Olha, mas, Malga, falando em obra de arte, eu vou, não estava anotado aqui, mas me veio na cabeça. Você lembra de uma exposição que teve no Olegário Maciel? Lembro. O Chico já estava... Cara, isso deve ter sido o quê? 2010, será, Malga? Não, O Chico 2010 ele já estava muito doente. É? Deve ter sido 2008, por aí, 2007, 2008. É? Eu só sei que o Marcos Paulo comprou, eu não sei se você vai lembrar, o Marcos comprou nessa exposição um quadro para mim, Pedra Furada, lá do Ceará. Eu me lembro dele Eu lembro- pintando esse quadro. Eu me Então, lembro. o Marcos comprou esse quadro nesse dia e me deu esse quadro, que aliás até hoje eu não sei onde está esse quadro, e aí eu vou aproveitar o momento aqui, o espaço, para dizer que se alguém pegou esse quadro e vendeu, trate de pegar o quadro de volta, porque eu quero o quadro, eu não quero o dinheiro do quadro. Voltando para a Malga de Paula, porque isso aqui é sobre a Malga e não sobre mim. Mas eu nunca ouvi falar que os filhos pegaram essa... Né? Pois Porque é. não é assim que é mostrado. a Não, coisa. pois é, olha só. Nessa sentença do juiz, é um absurdo essa sentença. Porque de anulação. Ok, o testamento tinha um monte de coisa errada, esse cara fez coisa errada, esse advogado, tudo, tinha um monte de coisa errada. Tá, mas aí a obrigação do juiz é o quê? É pegar a coisa errada e fazer a coisa certa. Sim, não é? consertar. Ele pegou a coisa errada e fez mais coisa errada. Por exemplo. Porque ele anulou o testamento porque o Lug não está incluído, ok, porque o Lug foi excluído, e anulou o testamento dizendo que o Chico Anísio deixou mais de 50% dos bens dele para mim, o que é ilegal se ele tivesse feito isso, porque você pode doar para quem você quiser apenas 50%. Sim, A outra parte vai para os herdeiros. sim. O juiz diz que ele está anulando porque o Chico Anísio deixou mais de 50% para mim. Como que ele sabe? Como que ele sabe que aquilo que o Chico deixou para mim vale mais de 50% se o perito não avaliou a obra dele, que ele deixou Nem a pros filhos? intelectual e nem a material. Como que ele vai saber? O Chico deixou os quadros todos para mim. Quando o Chico deixou os quadros, no testamento ele colocou: eu quero que a senhora tal, Marchand, avalie todos os quadros. E eu deixo para Malga. Como é que o juiz sabe o valor desses quadros?
O juiz não sabe valor de nada e ele vai dar uma sentença onde diz que o Chico deixou mais de 50% para mim. E a outra coisa que o juiz fala é que, daí assim, ó, que ele deixou mais de 50% para mim, não tem perito. Nenhum momento, Antônia, nunca, desde o primeiro dia, quando entreguei esse material para eles, ninguém toca nesse assunto. Ninguém nunca tocou nesse assunto. Nunca diz que de que eu recebi. Isso. Ninguém, é um silêncio ensurdecedor. Ninguém fala, olha, o meu pai, a Malga me entregou isso. A Malga realizou parte do desejo do meu pai, sim, que ela me entregou isso. Nunca ouvi falar. Os advogados deles não falam, eles não falam, e o juiz parece que ele não leu o processo, porque lá está o pedido de o que cada um vai para... E lá está escrito que eu entreguei, o que exatamente entreguei, com a prova de cada um assinou que estava recebendo isso. Mas ninguém toca no assunto. Ninguém fala nada. Que absurdo. E a outra coisa que o juiz colocou, então são 3 coisas. A outra coisa é do tal do bendito do apartamento. Sim. Que está saindo na mídia aí toda do tal do apartamento. O apartamento que vocês moravam na Península. Que é meu seu apartamento. Que é esse papel que eu acabei de ler de doação que o Chico tinha tido, que você comprou com seu dinheiro esse apartamento. Pois é, olha o que o juiz fala assim. Explica gente, o absurdo que está acontecendo em relação a esse apartamento, Malga. O juiz falou ali na sentença de que apenas 50% é meu. Ele está dizendo aqui que porque o papel que eu li, gente, está dizendo, está ignorando, né, que ela comprou com o dinheiro dela, e aqui nesse papel que eu passei a noite inteira lendo ontem também com o advogado do canal, o Chico doou em vida, e não cabe a mim dizer o valor, a Malga vai dizer, e a Malga comprou esse apartamento. Só que fizeram a besteira de botar de volta no spoiler, Malga. Eu não sei, coisa do advogado, coisa do... Como é o nome desse advogado, você falaria? Paulo César Pimpa. Paulo César Pimpa. Ele tá me ferrando até hoje. Paulo César Pimpa deveria ir trabalhar no escritório do João Paulo Liz e Silva, né? Os dois juntos. Deus me livre, é muito mal junto. É muita maldade. Esse cara, ele é tão... Eu tenho até medo de usar um adjetivo para depois eles usam contra a gente, né? Os adjetivos. Mas são tantos adjetivos pejorativos que eu usaria, sabe, contra ele. Mas eu não posso que ele é tão do mal. Ele deu entrevista na semana passada dizendo que ele é o advogado do Chico Anísio, que ele que pediu a anulação do testamento. Ele se coloca como se ele continuasse sendo que foi ele que pediu para a celeridade do processo, falando que eu tenho direito a apenas 50% do apartamento. Mas você sabia... Foi ele que escreveu. Mas você sabia, te dando um exemplo, que eu disse que o João Paulo leva esse Pimpa para trabalhar com você, porque o João Paulo deu declarações de que assim, ok, a justiça beneficiou Antônio isso lá atrás, mas isso não quer dizer que ela tem direito a alguma coisa. O papel do inventariante é esse? Dizer quem que tem direito o quê? Não, o papel do inventariante é dividir e dar a César o que é de César, administrar, e dar a César o que é de César, não é ficar opinando, porque a justiça determinou. Não, mas uma coisa que eu quero deixar claro, porque ele falou, isso está rolando na internet, que ele foi advogado do Chico nos últimos 15 anos, mentira. Fui eu que apresentei essa criatura para o Chico Anísio. Então, eu fiquei casada com o Chico durante 14 anos, eu apresentei esse cara para o Chico alguns anos depois, então ele não foi advogado por 15 anos. E outra, ele se coloca como advogado. Ele foi afastado do testamento, do inventário. Ele não é nada no inventário mais, ele não é mais testamenteiro, ele não é nada. E aí ele vai na mídia dizer que ele pediu anulação. Que absurdo. Ele se coloca como se ele ainda fosse... Não, ele não é nada. Ele não é nada. Ele não tem direito a falar nada. A única coisa que ele tem é que prestar contas das coisas erradas que ele fez e dos valores que ele se apropriou do inventário. Olha! Ele se apropriou de bastante, muito dinheiro. Inclusive, Malga, eu vi que tem, eu li, né, que tem muitas dívidas imóveis
Antes de eu falar dessas dívidas desses imóveis, vamos concluir a história do apartamento. Você comprou esse apartamento com o seu dinheiro, ele voltou para o inventário e agora os filhos estão pleiteando 50% do seu apartamento, é isso? É. O que acontece? Nós tínhamos uma casa, que era metade minha, metade do Chico. Eu não queria vender essa casa. No condomínio Malibu, no lembro condomínio disso. Malibu. Eu não queria vender essa casa e tal, e o Chico insistiu, tá, concordei, mas eu falei o seguinte, então tá, você quer vender a casa, mas você me dá a minha metade aqui na minha mão. E aí o Chico pegou, nem foi metade, mas o Chico me deu um valor que eu queria, para comprar o apartamento. O que aconteceu? Eu peguei Você diria aqui, Malga, para quem está te assistindo, o porquê dessa sua apreensão em relação ao Chico com o dinheiro? Eu posso, mas eu posso concluir a negócio do quero, apartamento mas e depois eu te conto. Não esquece de me responder o Tá. porquê você tinha medo do Chico com dinheiro. Sim. Daí o que acontece? Eu peguei aquele dinheiro que o Chico me deu, eu fui no escritório do seu Rubem Fonseca, que é o dono da Patrimóvel. Sim. Sentei lá, o Chico junto comigo, eu com uma sacola de dinheiro, porque o cara que comprou a nossa casa pagou com dinheiro. Eu com uma sacola de dinheiro, coloquei em cima da mesa e falei, seu Rubem, eu quero o melhor apartamento plano, porque o Chico não queria nada com escada para ele. Eu quero o melhor apartamento que existe para eu comprar com esse dinheiro, que eu posso comprar com esse dinheiro. Aí ele falou, eu sei, tem um na planta, é esse apartamento aqui. Aí eu falei, ok, é isso que eu quero. Chico Anísio pega ali na frente do escrivão, dizendo, deixa eu te mostrar. Eu li. Eu li junto com esse. Eu já te mandei. Dizendo ali, eu estou doando o valor tal, era 1.100.000 naquela época. Eu estou doando 1.100.000 para minha mulher comprar o apartamento. Está lá o endereço do apartamento. E tal, e tal, e tal. Eu estou fazendo isso sem pressão, sem não sei o que, da minha absoluta vontade. Sim. Tá. Aí o que vai, na hora de fazer o documento de compra e venda, colocaram o seguinte, Malga de Paula com seu marido compraram o apartamento tal. Ok, existia esse documento de doação. O bendito do advogado, ele era responsável para cuidar das coisas do Chico. O que era para ele ter feito? Pego aquele documento de doação e ir lá e escriturar o meu apartamento. Ter tirado do escriturar. Ter tirado do e outra coisa, por que é que ele colocou esse apartamento no testamento se ele sabia que era meu? As histórias se repetem, gente, só muda de endereço. É impressionante. Na medida que a Malga tá falando, eu vou ser profissional, porque é isso que eu sou. Eu vou me permanecer aqui sem... Mas tá difícil, porque as histórias se repetem, só muda de nome e de endereço dessa raça de advogado que, olha, misericórdia. Desculpa, Malga. Vai. Aí assim, por que ele colocou isso? Por que ele não orientou o Chico para dizer, não pode colocar, porque o Chico querido do Chico. O Chico, de acordo, devia ser as palavras do Chico. O apartamento eu deixo para minha mulher. Sim. Está lá no testamento. Por causa Isso disso, arrolou no inventário. Sim. Agora me diz uma coisa, Antônia. Por que é que esses benditos desses filhos querem a metade do apartamento? Eles esquecem todo o resto. Todo. O patrimônio intelectual para eles não vale nada, eu acho. E para mim... Eles sabem que o Silvio Santos ofereceu 70 milhões por esse... Eu não sei, porque eu nunca consegui falar com eles. Entendi. Eu não consigo falar com Então, eles. Silvio Santos ofereceu 70 milhões e vocês brigando pelo apartamento de 1.100.000 que ela comprou, que hoje deve valer uns 4, 5 milhões aqui pelo lugar valorizou onde bastante e tal. Mas, pelo amor de Deus, são 14 anos, isso não pode ser esquecido. São 14 anos e vou te falar, Malga, isso eu jamais deixaria de dizer. Eu fiquei entre idas e vindas, toda a vida que eu tive com o Marcos Paulo durante esses 6 anos, porque o primeiro ano ele conseguiu disfarçar o problema dele com o álcool, mas durante os outros 6 anos a gente vivia internados na São Vicente. A última internação foi na Cliff, que inclusive é da família da menina que é sobrinha do Chico Anísio, né? Antes do Marcos morrer, a última internação que eu fiz dele foi na Cliff. Então foi um sofrimento durante todos esses anos. Essa mulher ficou 14
14 anos morando praticamente dentro de hospital. Porque não foi os 2 últimos anos que Chico morava no hospital, não. O Chico ia e voltava, e voltava, e voltava. E não há quem venha contestar e me dizer que é mentira, porque eu sei que é verdade. A verdade é que, às vezes, o Chico estava internado assim, há 20 dias no hospital. Aquelas caminhas que tem lá para acompanhante acabam com a coluna da gente. Então, assim, tinha dias que eu não conseguia caminhar porque eu ficava lá. E assim, Antônia, nunca ninguém chegou e disse assim: Malga, vai para casa dormir hoje, que eu vou dormir com o meu pai. Nunca. Ó, então tá, o apartamento foi esclarecido, voltou pro espólio e agora eles estão querendo 50% do apartamento. Em relação a esses imóveis que eu li, salas comerciais e tal, que estão com muitas dívidas de PTU e etc e tal, isso procede? Procede, mas eu vou te explicar o que acontece. As salas, elas tinham um acordo com a prefeitura, realmente estava sendo pago esse acordo e com o aluguel, elas estão alugadas. Então, o aluguel era para pagar esse acordo e ia demorar, depois que o Chico morreu, uns 2 anos para acabar essa dívida. O seu Pimpa nos falou que o Chico tinha deixado a autorização para ele administrar a empresa do Chico, e aí essas lojas eram da empresa. O que aconteceu? Eu fiz um documento onde ele assinou dizendo que ele estava recebendo os carnês, tudo da parcela e que ele iria pagar. Eu, Antônia, de luto, com depressão, sofrendo muito, eu não fui ver se ele estava pagando, porque, afinal de contas, ele tinha assinado um documento se comprometendo. E aí, quando eu comecei a cobrar dele, ele começou a enrolar. E, 6 meses depois, eu descobri que ele tinha conseguido fazer a administradora do condomínio lá, que pagava para ele, mudar da empresa para o nome dele. O boleto do aluguel estava saindo no nome dele. Então, tem dívida? Tem. Ele parou de pagar. E eu tinha como pagar? Eu não tinha como pagar. Eu era administradora do inventário, mas eu não tinha de onde tirar dinheiro para continuar pagando aquele acordo. O resultado, o acordo deixou de valer e hoje, Antônia, eu não faço ideia do tamanho da dívida, eu não sei. Agora, com relação ao apartamento, eu vou te dizer uma coisa. E aí eu vou te falar que eu perdi a inventariança. Sim, eu ia te perguntar, você perdeu a inventariança e hoje é do Bruno Mazeu, ele é inventariante hoje. O Bruno Mazeu é inventariante, já vai fazer daqui a pouco 3 anos. E o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez ao assumir essa inventariança? A primeira coisa que ele fez... E aí, Antônia, eu fico sempre assim, querendo acreditar que não é o Bruno que faz isso. Querendo acreditar que ele, como eu, está sendo vítima de advogados, entendeu? Que fazem isso, porque isso muito difícil de acreditar. O Bruno, eu sempre confio. O Bruno é meu padrinho de casamento. Tá. Porque o que acontece? A primeira coisa que foi feita foi eles irem lá e tirarem o aluguel que eu recebia do meu apartamento. Aí você acha que o Bruno é uma vítima e que não está sabendo que tiraram o aluguel do seu apartamento, que era a sua sobrevivência? Eu queria acreditar. Malga, chega de parar de acreditar. Só para você ter ideia, eu tinha uma relação ótima com as filhas do Marcos Paulo. Saímos para almoçar. Todo mundo rindo, gargalhando, a gente se encontrava. O Marcos morreu, nunca atenderam um telefonema meu. Então, meu amor, já passaram-se 8 anos. Não tem ninguém inocente nessa história. Não, daí assim, Antônia, aí quando aconteceu porque isso... é uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou direcionar direto. Bruno Mazeu, ao assumir a inventariança, você não sabia que o advogado, seu advogado, estava tirando um aluguel que o inquilino pagava? Não é advogado dele. Não é advogado dele. Quem? Era o meu advogado. Esse Pimpa, ele era meu advogado, porque quando o Chico morreu... Mas quando o Bruno assumiu a inventariança, a primeira coisa que fizeram, que você acabou de dizer, foi tirar o aluguel do seu apartamento, que você recebia. Sim, porque olha só, o apartamento é enorme, tem um custo altíssimo de condomínio, custa 7 mil por mês e tal. Sim. Eu não estava mais conseguindo
pagar. Aí o que eu fiz? Eu aluguei aquele apartamento enorme, fui morar num outro aluguel com apartamento pequenininho em São Paulo e eu vivia daquele dinheiro. Do aluguel do seu apartamento aqui. Aí, no mês de dezembro, início de dezembro, eu recebi o meu aluguel, tô tranquila. Dezembro de 2017. Eu recebi o meu aluguel, tranquila. A partir de 1º de janeiro, eu não recebi mais. E a inventariança já estava com o Bruno. Sim. E por que eu não recebi mais? Porque alguém ligou pro inquilino, pro meu inquilino, dizendo para ele não pagar mais para mim. Fizeram a mesma coisa. Pagar em juízo. Eu tô chocada. O que aconteceu? Alguém ligou para o inquilino se dizendo advogado do Bruno. Tá? Dizendo que era o advogado do Bruno que estava dando essa orientação. Eu coloquei lá nos autos essa informação, coloquei nos autos, e o advogado do Bruno está me ameaçando a me processar se eu continuar dizendo que foi ele que ligou para o Bruno. Eu não falo que foi ele que ligou para o Bruno, eu não afirmo. Eu digo que a minha advogada da época me falou que teria sido o advogado do Bruno. Se não foi o advogado do Bruno, foi alguém da parte do Bruno. Fato é, o aluguel do seu apartamento você não recebe mais. Isso é fato. Daí o que obviamente que o Bruno, como inventariante, sabe disso. E vamos parar de... O Bruno tem quantos anos? Ai, o Bruno deve ter uns 40. Então, hoje. vamos parar de romantizar as coisas. Daí o que acontece? A partir do momento que o cara parou de pagar para mim, eu não sei se ele depositou o aluguel em juízo, porque isso eu não sei, eu não fui informada. Agora, eu sei que ele parou de pagar o condomínio. Ele não pagou mais o condomínio. Aí agora, a mídia toda ali está falando que tem dívida no apartamento. Mas ninguém se manifesta para dizer por que é que tem dívida no apartamento. Porque, Antônia, eu tenho prova para quem quiser que de dezembro de 2017 esse apartamento não tinha nenhum centavo de dívida. Exatamente. Nenhum centavo de dívida. Tiraram o apartamento da minha mão. Eu não sei se esse cara pagou o aluguel, mas eu sei que ele não pagou o condomínio. Tinha 1 ano sem o condomínio pagar. Aí o Bruno começou a pedir para o juiz liberar dinheiro do inventário, que é o dinheiro de todo mundo, para pagar o condomínio do apartamento. E aí eu soube, porque tenho pessoas lá que me falam, dão informação. A gente acaba sabendo é verdade, eu sei essa informação. Que agora está dezembro, janeiro, fevereiro e março sem pagar o condomínio. Então, eles devem ter acertado até dezembro e agora está acumulando de novo. Aí foi para ser ajuizado, né? Porque sabe que o condomínio tira o imóvel. E aí eu liguei pro advogado, mesmo não sendo mais inventariante, eu liguei para saber como que tá isso. Aí ele falou, olha, dona Malga, a gente está dando uma segurada e tal, em respeito ao seu Chico e em respeito à senhora, porque a senhora ficou morando anos lá, no seu apartamento, e nunca teve uma conta atrasada. Você tá vendo? Do meu apartamento, só para concluir. O apartamento, desde o dia que eu comprei, ele é declarado no meu imposto de renda. Nunca foi declarado no imposto de renda do Chico. Eu que declaro. O Chico estava vivo e sabia que não era declarado o apartamento dele. Se tivesse sido declarado no imposto de renda dele, ele poderia, talvez, até chegar e dizer, o meu apartamento eu deixo para minha mulher. Só que não. Sim. Sempre foi declarado no meu imposto de renda. E agora aquela pergunta que eu te fiz lá atrás. Por que você tinha medo de dinheiro na mão do Chico? Muita gente pergunta assim, Antônia... E Chico Anísio, você sabe quanto que era? Eu imagino assim, eu sei quanto que o Chico ganhava na TV Globo. Não era pouco. E sei que os shows do Chico estavam sempre lotados. Logo, eu quero crer que Chico Anísio ganhava muito bem. Mas veio uma notícia, matéria nos jornais, dita pelo filho Niso Neto, que ele falou, a Globo fudeu o meu pai. Não tem nada mais para ninguém, porque meu pai, ele insinuou, eu entendi com isso, que o pai morreu pobre. E essa agora sou eu de novo, porque eu não estou conseguindo me abster, gente, desculpa. Uma coisa, a gente tem que dar a César o que é de César, eu prezo pela justiça, não simpatizo com muita gente que trabalha dentro da TV Globo, mas uma coisa é fato, a TV Globo nunca deve ver, pelo menos
até quando o Marcos faleceu, ou amigos que foram recém-demitidos, de quando eu trabalhei lá, que foi uma passagem muito rápida, os cuidados que a Globo tinha com o Marcos Paulo. Eu não acredito que a Globo tenha ferrado com ninguém nesse sentido. A Globo ferra com as pessoas em outro sentido, mas no sentido de grana, e eu acho que a Globo é muito ética. Eu tô errada, Mal? A Globo ferrou o Chico Anísio? Não. Por que ele falou isso? Eu acho, não sei exatamente, eu suponho que ele estivesse falando que os personagens do Chico pertencem à Globo, que o Chico teria... que a Globo teria tomado esses personagens, o direito dos personagens do Chico. Procede que é da Globo, mas que a Globo tomou que a Globo fudeu que a Globo tomou esses personagens do Chico, não é verdade. O Chico deu para a Globo. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele, fez ele assinar para dizer que aquilo tudo ele estava dando para a Globo. Aquilo tudo é o Professor Raimundo, é o Bozó, são os personagens. Tudo com relação aos programas Chico Anísio Show, Chico City, tudo aquilo pertence ao Globo. As imagens todas de qualquer personagem, tudo pertence à Globo. Agora, o Chico deu em que condições? O Chico sempre falava isso. Eu sempre assinei contrato em branco com a Globo, porque eu sempre confiava. O Chico ganhou muito dinheiro na vida? Ganhou muito dinheiro. O Chico ganhou muito dinheiro, o Chico ganhava muito bem. Só que o que acontecia com o Chico? A história da vida do Chico. Ele casou, montou uma família, construiu um patrimônio. Um tempo depois, ele separou, saiu só com a malinha dele e foi começar a vida de novo. Deixava tudo com a mulher e o filho. Deixava tudo com a mulher e o filho. Deixava casa, deixava tudo. Aí começava de novo. Ele começou isso 6 vezes. Então, diferente daquela pessoa que tem uma vida longa que foi acumulando patrimônio, não. O Chico, quando eu casei com ele, ele tinha 67 anos, ele estava começando a vida de novo. E aí o que acontece? Tinha um dinheiro? Tinha. As pessoas acham que a Zélia roubou dinheiro do Chico, as pessoas falam. A Zélia Cardoso. A Zélia Cardoso teve 2 filhos com o Chico. Gêmeos, né? São gêmeos? Não 2 são. filhos? 2 filhos. A Zélia, inclusive, ficou do seu lado, né? A Zélia, no meio dessa confusão toda. Sim. Porque a Zélia é o seguinte, a Zélia, mesmo que as pessoas tenham motivos ou tal para não gostar dela, porque ela foi ministra da Economia, não sei o quê, a Zélia é uma pessoa corretíssima. Ela sempre ela é muito sensata e ela analisa bem para sempre ficar do lado certo. Então, o que acontece? Justa. É justa. E aí, o que acontece? A Zélia ficou com parte do patrimônio do Chico quando separaram. Ficou, claro, ela era a mulher dele, justíssimo. Ela ficou com a metade do que ele tinha, justíssimo. Só que como ela organizou a vida do Chico, quando eles separaram, o Chico tinha dinheiro. Porque ela tinha organizado. Então, depois dela, foi você. Aí o Chico tinha um dinheiro. E foi com esse dinheiro, inclusive, parte desse dinheiro, que foi comprado a casa lá do Malibu. Ok. O Chico tinha lojas, salas no downtown. O Chico tinha um apartamento em São Conrado. O Chico tinha um dinheiro investido. Vocês tinham um apartamento em Nova York também, não Nós tínhamos um apartamento em Nova York. Quer dizer... O Chico estava começando de novo e com o valor que ele receberia da Globo, ele reconstruiria um bom patrimônio durante esses 14 anos que a gente viveu junto. Só que lá por 2003, por aí, eu não tenho certeza, ele resolveu que ele queria comprar um cavalo, porque a questão do Chico não foi aposta em cavalo. O negócio dele foi comprar cavalo para colocar o cavalo para correr. Entendeu? E aí ele me falou que ia comprar um cavalinho. Eu não entendia nada dessa história de comprar jockey. Um cavalinho, maravilhoso. Eu não tinha ideia dessa história do jockey. No jockey, pode até ser que tenham pessoas boas lá, mas a grande maioria é de canalhas, certo? O que ele ia comprar um cavalinho? Ele comprou um cavalinho. Eu não sabia nada disso. Ele comprou um cavalinho, ele comprou outro cavalinho, ele comprou outro cavalinho, outro cavalinho, outro cavalinho. Antônia, ele se perdeu completamente. Pior do que um vício. Foi uma coisa muito triste, porque o que aconteceu? Na época, para você alimentar um cavalo, só a alimentação era R$ 1.500 na época, um cavalo. Isso tirando o veterinário, tirando isso aqui. Era para ficar lá no coisa, para alimentar um cavalo, era R$ 1.500.
Tu sabe quantos que o Chico Anísio chegou a ter? 300 cavalos. Misericórdia, 300 cavalos? Ele chegou fazia a ter o quê 300. com esses 300 Aí tu cavalos? vai ver que era 300 cavalos, daria 450 mil. Todo mês, só para alimentar Só esses cavalos. pra alimentar. Só para alimentar os cavalos. Só que daí tinha mais isso, aquilo, eu nem faço ideia, Isso um é monte só de comida, dinheiro. fora veterinário. Aí dava pensão para todo Sem mundo. falar nas pessoas que cuidavam dos cavalos, porque era muita gente para cuidar de 300 cavalos. Eu vi muita gente saindo da minha casa com muito dinheiro. Meu Deus. Sabe? Pessoas que eu sabia que não valiam nada saindo de casa. E o Chico, eu não conseguia fazer o Chico ver. Antônia, não foi uma única vez que eu procurei os filhos dele para pedir ajuda em relação a isso. Para falar, fala com o teu pai, me eles falavam ajuda, o quê? porque eu dizia assim, me ajuda porque ele está patrimônio de todo. dilapidando o patrimônio de todo mundo. Eles falam, não, eu não me meto nisso, porque isso aí vai dar confusão. Não eu quero quiseram saber. se meter na época dos Ninguém quer 300 saber. cavalos, mas agora querem 50% do seu único apartamento. E daí o que acontece, Antônia? Ele, com essa história de cavalo, porque 450, mas, sei lá, ele gastava. Teve uma época que ele gastava 600 mil reais por mês com cavalo. Só com os cavalos. Só com cavalo. Ele não ganhava isso, 600 mil para gastar com cavalo, e mais todas as nossas despesas, que não eram poucas. Pensão de mulher, mesada dos filhos todo mês, mesada de filho neto. velho? Sim, mesada de neto. Os filhos velhos ganhavam mesada, esses filhos... Nem todos, mas uns ganhavam mesada todo mês. Você tá de brincadeira. Sim. Mas se bem que eu falo E boa isso, mesada. Mas por que eu falo isso? Se... o Marcos, uma época de tirar a mesada das filhas, e eu peguei e sentei com ele e falei, dá essa mesada, não vai mudar nada para você. As filhas que hoje tanto me amam e que tanto me ajudam na vida, o Marcos voltou a dar mesada para elas. Antônia, já velhas. Eu nunca reclamei que o Chico desse a mesada para os filhos dele. Mas isso é um absurdo. Eu enfim. nunca reclamei. Mas eles recebiam. Os filhos do Lug, os netos, ele dava mesada. Entendeu? Aí, assim, tudo bem, não estou falando que ele estivesse errado de dar para os filhos, de dar para os netos, só estou querendo dizer que a nossa despesa, que essa despesa era muito alta. Muito alta. E mais 600 mil por mês de cavalo. O que acabou acontecendo, Antônia? Acabou acontecendo que ele vendeu tudo que a gente tinha, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha aplicado e ele pegou empréstimos, um monte de dívidas. E nós morávamos naquela casa maravilhosa do Malibu, que era a casa dos meus sonhos, que a gente tinha comprado juntos, eu e ele, e que ele quis vender a casa. Começou a me rondar para vender a casa. E aí, nessa Queria história... comprar mais cavalinhos, João. Não, eu acho que ele queria pagar dívidas, porque ele estava com muitas dívidas. Mas sim, ele não queria desistir dos cavalos, claro. E aí, o que acontece? Por isso que aí ele queria vender a casa, e foi por isso que eu falei para ele, você vende a casa e metade do dinheiro na minha mão. Para garantir alguma coisa, Para garantir, né? o apartamento. Antônia, no final da vida do Chico, o Chico disse para várias pessoas, eu moro na casa da Malga, eu não tenho lugar para morar. Se não fosse a Malga ter salvado esse apartamento, a gente não tinha nem onde morar. E ele contava por quê? Porque ele contava dessa história dos cavalos. E aí, Antônia, eu, assim, pensei muito se eu ia falar para você sobre isso. Porque eu sei que tem gente que pode estar ouvindo isso e achando que eu estou, assim, desmerecendo a memória do Chico. Não. O que eu estou... Não. Sabe? O que eu estou expondo a vida do Chico. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque isso que você está falando, a grande massa pode ser que não tenha conhecimento. Mas muita gente, né, nas internas, sabem que você não está aqui inventando história. E eu também não traria ninguém aqui para contar historinha. Você entendeu, Malga? Então, assim, não se preocupe, porque você não está aqui diminuindo o Chico em hipótese alguma. É porque também, Antônio, tem tanta mentira, tem tanta não sei o quê, tanta Você coisa tá rolando. aqui E pondo isso aí é uma verdade. Acho que, sei lá quanto, talvez 50% das pessoas no Brasil sabiam que o Chico tinha esses cavalos, porque ele vivia falando disso na imprensa, tudo. Gente, Malga, eu assisti a última entrevista do Chico Anísio
pro Fantástico, né? A Patrícia Poeta. Uhum. E o Chico fez um apanhado, né, da vida dele. Duas coisas me chamaram muita atenção. Eu busquei até no Google, antes de você vir falar comigo. Eu busquei no Google e me chamou a atenção duas coisas. Uma, que isso é importante colocar, que é o seguinte. O Chico falou, e enquanto ele falava, você tava às lágrimas. Que ele falou, essa mulher, e ele apontou para você, eu devo tudo a ela. Quem quiser buscar, gente, busque isso no Google. A última entrevista da vida do Chico Anísio, e foi no Fantástico, para a Patrícia Poeta. Ele fala, essa mulher é minha irmã, minha mulher, minha amante, minha aluna, minha professora, minha conselheira, ela é tudo na minha vida. Malga. E apontou para você, não vou chorar. E você aos prantos do lado. E isso as pessoas esquecem. E que é inadmissível, porque foram 14 anos. E hoje está nessa briga descabida por uma coisa que poderia ter sido resolvido. É um desrespeito com quem já foi. Todas as vezes que alguém, trazendo para mim, que alguém me faz o mal, e continuam ainda, porque estão sentados em cima do processo, ninguém dividiu, ninguém deu a César o que é de César ainda, eu não sei quando que isso vai se resolver, ao contrário que as pessoas pensam que eu estou já milionária, realmente a justiça já me deu o que me é de direito, eu só não recebi ainda. Então, Malga, as pessoas esquecem isso. Declarações como essa, que eu acho que vale mais do que mil testamentos. Pelo menos a família tinha que levar isso em conta. 14 anos. Que não foi de um casamento só as mil maravilhas, não. É doença envolvida. Ele falou isso, me chamou muita atenção, foi muito lindo a forma como ele falou. E a outra coisa foi, eu apanhei muito na minha vida, eu tinha um algoz. Tinha uma pessoa que me batia muito, quase todos os dias do ano. Ele falou, o ano tem 362 dias, eu acho que eu apanhei, ele falou 290 dias, não lembro exatamente. Você diria, Malga, quem machucou tanto o Chico? Eu vou dizer porque ele pediu para eu dizer. Ele pediu para eu dizer porque ele tinha... ele não conseguia falar sobre isso. Ele não conseguia porque o Chico, Antônia, se fosse numa família moderna, ele teria sido tomado dessa família. Ele não deixariam uma criança viver nas condições que o Chico vivia, porque ele era espancado quase todos os dias. O Chico sofreu todos os tipos de abuso. Todos os tipos de abuso? Pelo irmão dele mais velho, que se chamava Todos os Elano. tipos, inclui todos os tipos, Malga. Misericórdia. E aí, o irmão dele mais velho, que se chamava Elano... Tá vivo? Não, graças a Deus. Porque eu acho que ele fez muito mal. Esse negócio dos filhos, dessa confusão, foi ele que começou, ele que criou... Olha, ele que criou confusão de hospital, aquelas histórias de troca de médico, abertura de testamento, chamar todos os filhos para trabalharem contra mim, tudo era ele. Ele infernizou a vida do Chico até depois de morto. Isso. Então, por isso que eu digo, graças a Deus, ele foi embora. O Chico não conseguia, né? O Chico não conseguia falar sobre isso, Antônia. Sabe por quê? E no dia que ele falou para Patrícia, ele disse o seguinte: eu não quero falar quem era o general daquele quartel. Ou seja, o irmão abusava dele e a mãe sabia. Então, ele não conseguia falar sobre isso. O Chico era o filho mais novo, Malga? Não. O Chico eram 5 filhos, ele era o penúltimo. Uma das coisas também que ele não queria falar... Que faz uma mãe proteger um filho e descobrir o outro, eu não entendo.
uma coisa que, assim, que também ele tinha receio de falar e tal por causa da Lupe Gigliotti, a mãe da Sininha, né, e da Annalise, e da Dudê, que mora fora. A Lupe, ele não queria falar sobre isso para a irmã dele. Ou porque a Lupe era do lado do irmão algoz, ou porque para não deixar a Lupe triste? Para não deixar a Lupe triste. Porque o Chico adorava a Lupe. Só que o Chico me contou que a outra irmã dele, que morreu jovem, a Lília, sabia de tudo. Então, a Lília sabia. E a mãe sabia. Então, ele não tinha coragem. Aí, pessoas que estão assistindo, que conheciam talvez um pouco mais a família, dizer, mas como assim que o Elano fazia essas coisas com o Chico e o Chico está sempre perto do Elano? O Chico escreve livro junto com o Elano, porque alguém pode dizer assim, não é verdade, porque eles têm livro escrito junto, o Chico chamava ele para fazer coisas de e fato tal. É estranho. Aí o Chico várias vezes me falou, eu quero dar a ele a oportunidade de me pedir perdão. Por isso que eu fico perto dele. Meu Deus. Não é por mim, é por ele. Porque toda vez que eu falo com ele, eu estou dando a ele a oportunidade para ele me pedir perdão. Meu Deus. Isso, Antônia, machucou o Chico todos os dias da vida dele, desde que eu o conheci. Meu Deus. E assim, eu tô falando porque ele me falou que eu poderia falar. Porque ele falava, eu não consigo falar. Mas a minha história não pode ser contada pela metade. Porque eu sou o Chico Anísio, mas quando acontecia isso comigo, eu era o Oliveirinha. E o Oliveirinha não viveria naquela família hoje. Meu Deus. Não viveria. Eu sei quantas vezes choramos juntos. Porque eu não sabia de todos os tipos de abuso. Eu fiquei sabendo mais no final da vida dele. Eu chorava com ele apenas sabendo sobre o espancamento. Porque tu não espanca uma criança. Todo dia espancando uma criança. Você só sabia do espancamento. Eu sabia do espancamento, do abuso moral, né, da exposição, que uma vez o Elano colocou ele pelado no carro e saiu pela cidade. O Chico pelado dentro do carro e ele saiu pela cidade. Ele era uma criança. E a mãe permitia. A mãe permitia tudo. A mãe apoiava e a mãe muitas vezes mandava ele bater. Outro dia eu liguei para Sininha me pedir ajuda para eu falar com o Bruno. E a Sininha falou, claro, peraí que eu vou ligar para o Bruno agora, ele já vai falar com você. A Sininha, gente, é a Sininha de Paula, que é diretora na TV Globo. Sobrinha do Chico. Ela falou, só um pouquinho, deixa eu falar. 5 minutos depois, a Sininha me liga e falou, Malga, o Bruno disse que não vai falar com você, não pode falar com você, porque o advogado dele o proibiu. Que absurdo, que coisa feia, que desrespeito. E o advogado dele é advogado também do Niso, é advogado do Cícero. Que absurdo, é tudo igual. E aí, tudo igual, a vergonha. E aí é o seguinte que eu vou te dizer, gente, Antônia. Gente desrespeitosa. Eu passei, enquanto eu era inventariante, e depois de deixar de ser inventariante, eu passei e-mails para eles. Nunca ninguém respondeu tudo igual. Um e-mail. Meu Deus. E uma coisa, Antônia, eu vou dizer aqui, ó, se hoje alguém ligasse, qualquer filho ligasse para mim, e eu soubesse, qualquer filho, o Lug inclusive, qualquer filho do Chico tá querendo falar comigo, porque o Bruno não sabia o que eu queria falar com ele. Poderia ser alguma coisa pessoal, sim. O advogado proibiu de falar comigo, mas eu te digo uma coisa, se eu recebo um pedido de alguém para eu falar com o filho dele, eu vou correndo, Antônia. Eu vou correndo porque eu jamais deixaria de prestar atenção
e de falar com o filho do Chico. Não há advogado do mundo que me proíba a fazer isso. Não há advogado do mundo que vai me proibir a falar com o filho do homem que eu amei. Então, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo não falar comigo. E eu fico triste por causa disso. E assim, Antônia, eu vim aqui falar com você porque, no fundo, eu quero falar para eles também isso, entendeu? Eu não sei, Antônia, se eles leram o processo, se eles conhecem o processo. Porque o primeiro advogado que eu tive... Conhecem, Malga. Você acha, Antônia? Porque olha só... Conhecem, Malga. Olha só, Antônia, Malga, o primeiro advogado Malga, os meus advogados, que hoje são seus advogados, eles me mandavam cada coisa bizarras escrita naqueles autos, que foi quando eu parei de ler. Exatamente porque, naquela época, eu pensava como você pensa hoje. Eu pensava, não tem a menor condição, elas não têm porquê falar isso, elas não têm motivo para isso. No entanto, Malga, todo mundo estava sabendo muito bem o que estava fazendo. Desculpa ser eu a ter que te dizer isso. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Olha, Antônio, meu primeiro advogado foi essa tragédia que eu te falei. Depois, a segunda advogada foi uma pessoa que não fez nada do que devia, por isso que eu perdi a inventariança. Por que eu perdi a inventariança? Porque eu não prestava conta das coisas. Eu acho que o juiz até demorou muito para me tirar como inventariante, porque realmente eu não fiz o meu papel direito de prestar contas, porque eu não era orientada. Antônia, ninguém faz faculdade para ser viúva. A gente não sabe. A gente perde a pessoa que a gente ama. E aí vem aquele monte de problema e você tem que administrar tudo. E aí a pessoa que você confia te sacaneia, que é o advogado. Então eu tive 2 advogados péssimos. Mas quando eu conheci o Dr. Carlos Sanseverino, a doutora Denise e o doutor Adailton, eles sentaram comigo e falaram, você vai conhecer todo o processo. E me passaram tudo. Antônia, eu li de cabo a rabo. Hoje eu sei tudo que tem naqueles processos. Eu sei tudo. Eu fico querendo acreditar que eles não sabem tudo. Sabem. Pois eu não queria te deixar mais triste, não. Eles sabem sim. Porque se não souber, gente, essa é a hora de ler e saber o que está acontecendo e dar a César o que é de César. Dar a Malga o apartamento dela, porque eu acho que uma mulher que viveu com um homem 14 anos, um homem enfermo, principalmente, que cuidou, que respeitou, que uniu a família e que fez tão bem pro pai de vocês, eu vou lhe dizer uma coisa, Malga, se você não colocar nas suas redes sociais esse trecho onde o Chico diz que você era tudo na vida dele, e você do lado chorando, e a Patrícia Poeta ouvindo, quase chorando também. Se você não colocar esse trecho que eu vi, e que naquela época todo mundo viu, nas suas redes, coloco eu. Porque as pessoas têm que tomar ciência disso. No fundo, é isso que importa. É o que o pai queria, gente. É o respeito pela pessoa. Essa mulher fez esse homem feliz por 14 anos. E tem gente da família que gosta dela, que está do lado dela, entendeu? Ela não está sozinha. Mas na hora de mexer no bolso, aí vira essa coisa. Bruno Mazeu não querer atender a mulher que foi mulher do seu pai por 14 anos, porque seu advogado... Padrinho de casamento. Padrinho de casamento, porque seu pai pediu para você não atender, rapaz. Não, o advogado não pediu. O advogado pediu para você não atender, rapaz, com mais de 40 anos de idade. Tem que ter hombridade, tem que pegar o telefone e falar o que você quer, Malga. Você certo ou errada, é isso, Malga. É o mínimo. É falta de respeito não atender. É falta de respeito não responder e-mail. É pedância. Judiciário desse país. Eu sei que quem interessa vai ver essa entrevista. Revejam esse processo. Em nome do que é ético, do que é justo, do que é moral. Passaram-se 8 anos. Um testamento anulado para recomeçar do zero. Que recomecem direito, como tem que ser. Malga, a gente já falou por mais de 1 hora. Eu gostaria de falar, porque eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que já foi dito o que mais interessa. Eu sei que isso te dói muito falar disso. Me perdoe, mas saiba que de te colocar aqui, né,
porque foi um convite meu que você aceitou, de colocar nesse momento tão difícil que eu estou vendo, quer falar disso. Eu, graças a Deus, arrumei força para ir em centenas de programas de TV, me desnudar, me expor, nego me dissecando, me olhando de todas as formas, me julgando, mas só assim eu me fiz entender. Antônia, eu nunca falei nada. Eu espero algo aqui do fundo do meu coração. A partir de hoje, as pessoas passam a conhecer a Malga de Paula. Essa mulher que a vida inteira fez silêncio, que a vida inteira só se preocupou em cuidar do Chico Anísio. Eu nunca queria expor o Chico. Eu nunca queria expor Você não os expôs filhos. o Chico? Mas eu não aguento mais, Antônia. Eu tô doente, sabe? Por quê? Eu não aguento mais. As pessoas dizem assim, ai, deixa pra lá, segue a tua vida. Eu não consigo. Eu não consigo seguir a vida enquanto essas histórias não se resolverem. Eu não consigo. E olha que você tentou, né, minha? É difícil. Não é fácil. Malga, você tem um medo? Meu maior medo é que os desejos do Chico não sejam respeitados. Será? Será porque é lei, é justo? O que é isso? A gente não mora na terra de Marlboro. A gente mora num lugar onde tem um código civil, onde tem que ser cumprido. E você está bem cercado de bons advogados. Um desejo. Um desejo? Que acho que é até redundância, que deve ser a mesma coisa. O medo dela deve ser o mesmo desejo. O desejo é que, no final de tudo isso, eu e os filhos deles possamos sentar numa mesa e jantar juntos. Oh, meu Deus. Oh, meu amor. Que Deus te abençoe. Ela quer tão pouco, gente. Ela quer tão pouco. Ela quer sentar com vocês numa mesa. Eu já tive essa vontade. Hoje não tem. Graças a Deus. Porque não ter essa vontade é libertador. É a gente aceitar e reconhecer quem são os algozes da vida da gente. E qual o motivo disso? A gente não sabe. E o ideal é nem procurar entender. Existe uma coisa, Malga, que eu falo toda hora, eu sou super chata, repetitiva com essa frase, que é: contra fatos não há argumentos. Essas pessoas não merecem sentar numa mesa com você, por tudo que você me contou. É isso, gente. Malga de Paula, na lata.